Você se sente cansado o tempo todo? Tem muita dificuldade para emagrecer? Tem algumas manchas marrons aí, principalmente na região do pescoço? Sente fome o tempo todo, parece que acabou de comer e a barriga já tá roncando logo após o almoço? Tem dificuldade de concentração, tá se sentindo um pouco inchada? Esse pode ser alguns dos sintomas de resistência à insulina. Então fica nesse vídeo que você vai entender de uma vez por todas o que é a resistência à insulina e principalmente os 3 principais suplementos que utilizamos aí como coadjuvantes no tratamento da resistência à insulina. Eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista e ajudo você a potencializar a sua saúde através da alimentação. Já se inscreva no canal que eu tenho certeza que você vai ser muito ajudado por esse vídeo e você vai querer ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu vou lançar sobre alimentação, nutrição, estilo de vida saudável, como que a mudança de hábitos pode potencializar a sua saúde e curte o vídeo também, que é muito importante para mim. A resistência à insulina acontece quando as células do corpo não respondem à ação desse hormônio e têm dificuldade para absorver a glicose do sangue, o que estimula uma produção de mais insulina, aumentando os níveis desse hormônio no sangue. A insulina ela é um hormônio que tem como ação colocar a glicose dentro da célula. A glicose ela não tem nenhuma eficiência ali na nossa corrente sanguínea. Ela precisa estar dentro da célula. Igual pensarmos que eu tô com a gasolina ao lado do carro. Não tem eficiência nenhuma, eficácia nenhuma. A gasolina precisa estar dentro do carro para então ela ter um efeito. Só que para colocar a glicose dentro da célula, eu preciso abrir essa portinha e quem faz esse papel é a insulina. A resistência à insulina acontece quando o seu corpo fala: não quero mais, chega. E aí a insulina tenta colocar a glicose dentro da sua célula e a sua célula não abre mais essa portinha. Isso acontece, podem ser diversos fatores, tá? Mas o que acontece na maioria das vezes é quando a pessoa consome muito açúcar, uma grande quantidade de carboidrato, tem uma alimentação muito rica em carboidratos refinados, muito açúcar. Com isso, gente, a sua célula ela pode estar saturada de glicose. Então, ela chegou no limite dela. Ela sabe que não cabe mais nada ali. E a insulina fica tentando entrar com mais glicose e ela simplesmente não abre mais essa portinha. Então, ela está resistindo à ação da insulina. Isso também pode acontecer por um fator genético também, ou simplesmente porque o corpo da pessoa está passando por algum desequilíbrio hormonal, por uma cascata inflamatória muito intensa que vai dessensibilizar todos os receptores que estão em volta dessa célula. Então a gente fala que essa célula também está resistindo à ação da insulina, ela não está conseguindo se conectar muito bem à insulina para abrir a portinha e então colocar glicose dentro da célula. Por isso que os suplementos que eu vou falar aqui com vocês, eles vão melhorar a sensibilidade da nossa célula à ação da insulina, para então ela ter um efeito. Porque como eu falei para vocês, a glicose ela precisa estar dentro da célula para ela ter uma eficácia no nosso corpo. Na corrente sanguínea não tem funcionalidade. Agora dentro da célula, a glicose ela tem a função de gerar energia para o corpo. Mas se ela já está muito saturada de energia ali, já tem demais, e então a célula tem esse acúmulo de energia ali dentro. Por isso que um dos principais tratamentos para a resistência à insulina é o exercício físico. A gente vai conseguir movimentar aí essa energia. E outra coisa também, o exercício físico, gente, ele é fundamental principalmente para melhorar essa sensibilidade à insulina ali ao redor da nossa célula. Então, o exercício físico é o primeiro tratamento se você estiver sofrendo com resistência à insulina, tá? Outra coisa, a alimentação, com certeza. Você precisa ter uma alimentação onde você tem que ter um controle de calorias. Não adianta, esse excesso de energia, esse excesso de calorias é um dos maiores responsáveis hoje em dia, obesidade, pelas pessoas terem resistência à insulina. Então é importante uma dieta com controle de calorias e também com controle principalmente de carboidrato. Não estou falando que você precisa fazer uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, uma dieta onde você não vai consumir carboidrato, de forma alguma. Você só precisa ter o uso racional e inteligente desse carboidrato. Sempre pensar em consumir carboidratos mais complexos, carboidratos ricos em nutrientes, não somente aqueles carboidratos que vão ter uma absorção muito rápida pelo seu corpo, vai subir sua glicemia de uma forma muito repentina e tudo isso a longo prazo você vai forçando demais o seu pâncreas. E aí, gente, também tem essa grande questão. Com a resistência à insulina, você começa a forçar muito o seu pâncreas, porque
o trabalho da insulina é colocar a glicose dentro da célula. Se ele não tá, se ele tá percebendo que ainda tá tendo glicose ali, porque a célula tá resistindo à ação da insulina, o seu pâncreas vai pensar: "Uai, mas esse tanto de glicose aí no sangue, tá errado isso, produz mais insulina, mais insulina". E ele não tá sabendo que, na verdade, é a célula que tá resistindo à ação da insulina porque tá saturada, tá demais ou tá com a sensibilidade dela ali comprometida. Então, com isso, vai forçando muito seu pâncreas, forçando muito, que é o que acontece com muitas pessoas que a longo prazo elas vão tendo uma falência desse órgão. Então é muito importante, a partir de hoje, se você tem esse quadro, começar a cuidar. É muito sério isso, tá? Então o exercício físico é fundamental. A alimentação também. E a suplementação é um coadjuvante muito importante mesmo. Hoje em dia nós podemos utilizar todos os benefícios da ciência, principalmente esse avanço da tecnologia, de estudar esses componentes da alimentação e esses componentes da suplementação que vão potencializar demais os tratamentos. Então eu sei que tem muita gente que acha que suplementação é só o pessoal querendo movimentar a indústria, mas não é. Realmente tem alguns suplementos hoje em dia que as pessoas acabam sugerindo, né, o uso para a população que não tem muita eficácia e realmente alguns é só jogar dinheiro no lixo mesmo. Mas esses suplementos que eu vou falar aqui para vocês, eles têm muita eficácia, vai ajudar demais. Então vale a pena vocês começarem a estudar, conversar com o médico de vocês para entrar também com uma suplementação. Vamos utilizar tudo aquilo que a nutrição, a alimentação e a ciência têm a nos oferecer. Então o primeiro suplemento que é o mais indicado é o ácido alfa-lipoico. Ele é um poderosíssimo antioxidante. E além de ser um poderosíssimo antioxidante, ele também vai ajudar demais no controle da glicemia ali no sangue, exatamente para não sobrecarregar demais o nosso pâncreas para a produção de insulina, e ele também vai melhorar a sensibilidade da nossa célula à ação da insulina. Lembra? A nossa célula está resistindo à insulina, nós precisamos melhorar essa sensibilidade. E esses suplementos ajudam demais. Então, primeiro, ácido alfa-lipoico, a forma mais indicada aí para melhorar essa absorção do carboidrato, a gente utiliza ele mais ou menos uns 40 minutos antes de uma refeição que você for consumir carboidrato, tá? Claro que as doses é sempre muito individual, então procure seu médico, procure seu nutricionista. Mas no geral, que é o que tem de padrão aí nos suplementos, é uma média de 600 miligramas quando utilizamos ele no tratamento da resistência à insulina, e as pessoas usam mais ou menos aí 2 vezes ao dia, sempre antes das principais refeições, que vai conter uma grande quantidade de carboidrato. Se a pessoa vai utilizar apenas para o uso, né, dele para poder adquirir mesmo todos os benefícios dele em relação a ser um potente antioxidante e não necessariamente para o uso aí no tratamento da resistência à insulina, as pessoas usam doses mais baixas e normalmente longe das refeições. O segundo suplemento é o mio-inositol. Gente, gosto demais desse suplemento, principalmente para mulheres que sofrem com síndrome do ovário policístico, porque normalmente a maioria das mulheres que têm a síndrome do ovário policístico, elas têm resistência à insulina. E o simples fato de melhorarmos a resistência à insulina com o mio-inositol, essa mulher consegue ter uma regulação na menstruação dela. Tem muitas mulheres que conseguem engravidar, tem mulheres que melhoram demais, principalmente o quadro de acne, tá? Porque acompanha muito essa resistência à insulina com a produção de alguns hormônios ali, principalmente a produção de hormônios masculinos nessa mulher, o que aumenta muito a produção de sebo na pele. Então, uma mulher que tem muito mais acne, às vezes tem queda de cabelo, tem até mesmo crescimento de pelos em alguns lugares que não é o normal de uma mulher ter, que é o chamado hirsutismo. Então, tudo isso acompanha a mulher com a síndrome do ovário policístico. E tem muita mulher que vê muita melhora mesmo nesses sintomas simplesmente utilizando o mio-inositol. Vale a pena conferir com o seu médico, tá? A gente utiliza aí uma dose de mais ou menos de 2 a 4 gramas por dia, mas dependendo do quadro dessa mulher, pode-se usar uma dose até mais alta. Tem algumas mulheres até que têm síndrome do ovário policístico que elas têm muitas náuseas, diarreia, vômito, principalmente quando elas utilizam a metformina, que é um medicamento utilizado no tratamento aí também da resistência à insulina, mulheres que sofrem com síndrome do ovário policístico, e se elas têm esses sintomas com o medicamento metformina, alguns médicos já estão mudando aí, tirando a metformina e colocando o mio-inositol e vendo muitos benefícios na qualidade de vida dessa mulher. Então vale a pena você ver, porque cada caso é um caso, é sempre muito importante você conversar com o seu médico. Ah, gente, vale ressaltar um ponto muito importante. Todos esses suplementos aqui que melhoram a sensibilidade à insulina,
Se você já tem a sensibilidade à insulina boa, né? No caso, se você não sofre com resistência à insulina e você toma esses medicamentos, você pode ter um efeito contrário, você pode ter uma hipoglicemia. Exatamente porque melhora demais a sensibilidade à insulina, vai captar muita glicose ali no seu sangue e a pessoa pode ter uma hipoglicemia simplesmente tomando esses medicamentos. Então, por favor, toma cuidado. O terceiro e último suplemento para o tratamento da resistência à insulina é a berberina, que é um fitoterápico natural que possui propriedades que ajudam a diminuir o açúcar no sangue, além de controlar os níveis de colesterol e triglicerídeos. E pode ser indicado também até mesmo em quadros de diabetes, tá? No geral, as pessoas fazem uso de 500 miligramas ao dia, mas lembre-se, precisa sempre verificar, porque todos esses suplementos que eu falei aqui para vocês têm as contraindicações se você tem sensibilidade ou alergia a algum destes compostos. E eu também não indico para mulheres grávidas sempre tem que verificar com o seu médico, tá? É muito importante, porque cada caso é um caso, né? Gravidez é algo muito específico. Tem mulheres que podem tomar alguns suplementos, tem mulheres que não dá certo. Então, sempre procure o seu médico. Agora eu quero saber de você, se você já conhecia algum desses suplementos, se você já fazia uso desses suplementos, se você já está vendo efeito também, caso você já esteja fazendo uso de algum desses suplementos, e também se você já está aí procurando, se você sofre com resistência à insulina, se já está procurando aí mudar todo o seu estilo de vida, que é o fator, gente, primordial. E vale a pena, tá? Vale a pena, porque eu sei que pessoas que sofrem com resistência à insulina têm uma qualidade de vida muito ruim, exatamente por causa desse cansaço excessivo. São muitos sintomas durante o dia. Isso atrapalha completamente a sua performance, a sua produtividade. Eu sei que não é isso que você quer para você. Então fica aqui comigo que eu vou trazer muito mais assuntos e conteúdos sobre esse nicho aí de resistência à insulina, nutrição, alimentação e como a gente pode hackear o nosso corpo. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.